Mamãe era dirigente do círculo de oração. 10 anos de círculo de oração, dirigente. Estava lá a gente toda segunda-feira pela manhã, orando pela vida de papai. Mamãe não desistiu, e ela estava sempre orando e falando para a gente, vamos orar pelo seu pai. E fizemos muitas campanhas, e campanhas, e campanhas, e orações pela vida dele. Muitas, muitas. Até que, é interessante que o tempo vai passando, papai vai, volta, vai e volta. Ele fez muitas idas e vindas, só que era tanto sofrimento, porque a gente nunca sabia se ele ia ficar ou não, né? Foi muito difícil esse período, muito, e foram muitos anos. Até que, um dia, minha mãe desistiu. Ela disse, se seu pai voltar de novo, eu não vou aceitar. É muita dor. A gente ouviu, me calei, enfim, a gente entendia que realmente era muito difícil. Daí, a gente ali em São Paulo, morando ali com a gravadora, né? Multiplay CD, estávamos ali no escritório. Entra o pastor Júlio Ribeiro, de Camboriú, né, da tenda. Alguns conhecem, uma bênção. Entra no nosso escritório, estava eu, ele, mamãe. Ele ora por nós. E Deus usa a boca daquele profeta e diz para a mamãe, ó, aquele, meu pai, está no chão. Mas pelo amor que eu tenho a ele, eu vou levantá-lo com as minhas mãos. E disse para ela, recebe, aceita. Muito bem. Isso aconteceu. E o tempo passou. E, de fato, um dia, papai vai na nossa casa. Eu tinha acabado de casar, eu e meu bem estávamos ali na aclimação em São Paulo. Mamãe morando com meus irmãos em Guarujá. Daí, quando ele, então, vai na nossa casa, moidinho, como o profeta havia dito, sentou na nossa frente e falou para mim, sou a mais velha, e ele disse, eu fiz muita besteira, mas eu me arrependo. Se vocês puderem me perdoar e me receber de volta, eu vou ficar muito grato. Ele humilhado, liguei para a mamãe, falei, mamãe, papai está aqui. Aí ela, pode trazer. Levei papai, levamos. Eu e meu bem fomos para Guarujá. No final da tarde, chegamos ali. Papai coloca eu, minha mãe, meus 3 irmãos, 4 comigo, naquele quarto. E ele começa a dizer das qualidades de cada um dos meus irmãos. E como ele era tão assim, né, quase não parava, a gente achava até que ele não percebia a gente, mas ele percebia. E ele foi falando das qualidades da minha irmã Edith, pediu perdão para ela. Foi falando das qualidades do meu irmão Ezequiel, pediu perdão para ele. Foi falando das qualidades da minha irmã Adna, pediu perdão para ela. Quando chegou na minha vez, meu Deus, a gente já estava assim, em lágrimas, porque ele sabia que eu tinha segurado uma rebordosa, né? Difícil demais. Mas Deus cuidou da gente, porque quando ele sai, Deus me abençoou com os CDs, e eu vendi milhares de CDs. Sustentando a minha família. E nós vivemos dias abençoados. Deus cuidou da gente nos mínimos detalhes. E ele sabia o quanto eu tinha sofrido, como tinha sido difícil segurar tudo. Né? Eu, meus irmãos, minha mãe. E ele me pede perdão chorando. E quando vira para a mamãe, ele diz, minha esposa, mulher da minha mocidade, eu jamais deveria ter feito com você o que eu fiz. Jamais. E começa a pedir perdão, e começa então, todos nós já nos abraçamos ali, e tudo que ele foi falando foi sendo tão curador, sabe, desceu uma unção de perdão, de comunhão, de amor naquele ambiente, e nós nos perdoamos, de verdade, e depois dali eu ainda convivi com o papai, 17 anos, para aqui a história, daqui a pouco eu volto. Mas eu quero dizer para vocês, por que do livro Curando Feridas da Alma? Eu comecei a escrever em São Paulo ainda, olha quanto tempo, né? Comecei a escrever em São Paulo, mas eu tinha que terminar aqui, vocês vão entender no final. Eu tinha que terminar aqui. Muito bem, esse livro foi escrito por quê? Como eu disse, eu fui criada num lar evangélico,
participei das crianças, adolescente, jovem, enfim. Sempre fui envolvida, escola dominical, né, professora, enfim, cuidando da adolescente, jovem, sempre fui muito envolvida. Só que eu também fui sempre muito observadora. Aí eu via que na minha igreja, onde eu cresci, eu via ali aquelas pessoas que já tinham aceitado Jesus, mas eu via que as pessoas eram tão caóticas, infrutíferas, improdutivas, estagnadas. Sabe, aquilo me incomodava muito. E eu falei, não está certo, tem alguma coisa errada. Não é esse evangelho que eu tenho ouvido falar. Não é isso. E eu fui entendendo que quem está ferido, fere. Quem está magoado, magoa. É muito difícil. Aí eu falei, Espírito Santo, fala comigo, me ajuda a compreender, através da tua palavra, o que fazer. Sabe, mesmo que adolescente, eu já me preocupava. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Isso não pode continuar. Sabe, eu ficava vendo as amigas da minha mãe. Falei, não, tão amargas. Eu falei, não está combinando. Aí eu fui para a palavra e comecei. E o Espírito Santo foi ministrando o meu coração, sabe? Aí eu fui lá para a segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. E eu pulo para o 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, entendendo esse versículo, o que estava faltando nessas pessoas? Afinal de contas, se o Espírito Santo de Deus ele passa a morar em nós, ele vai moldando o nosso caráter. Eu aprendi com a doutora Elane Cruz que caráter é gravar. Ele vai gravando em você as coisas do alto. Aleluia! Do reino celestial. Entende isso? Só que aí eu continuava vendo essa situação e falei, Senhor, me ajuda, me faz entender isso. Porque eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Quando eu era adolescente, Kátia, eu dizia, eu não quero ser assim. Não combina. E aí eu fui entendendo. O apóstolo Paulo, ele entendeu bem isso. Toda batalha espiritual começa na mente. Na mente. Aí, ele vai lá para a segunda carta, nós vamos lá para a segunda carta, deixa eu vir aqui, aos Coríntios mesmo, no capítulo 10, e no versículo 4, olha o que diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Aí ele fala das fortalezas. E ele fala aqui do sofisma, da soberba, da altivez. E aí o Espírito Santo de Deus foi falando comigo. E nesse livro, eu escrevi aqui pelo menos 30 fortalezas que nós precisamos vencer. Quem levanta essas fortalezas, pastor Vitor, é Satanás. E uma fortaleza, ela pode até parecer intransponível, mas com o poder da palavra, ela é destruída. Amém ou amém? Aleluia! Ela é destruída em nome de Jesus. Aí eu falo, como eu disse, soberba, altivez, né, o sofisma. Aí eu falo aqui da autopiedade, eu falo aqui da inveja, do ciúme, eu falo aqui da falta de perdão, eu falo aqui enfim, quase 30 fortalezas, ou 30 fortalezas eu falo. E como vencer? Porque esse livro é totalmente embasado no poder da palavra de Deus, gente. Sabe, Deus foi me dando, foi me entregando. Eu tenho, agradecido tanto ao Senhor por esse presente, por esse instrumento de cura. Um dia Deus disse que as minhas dores serviriam de cura. E hoje eu estou entendendo isso. Hoje eu estou entendendo isso. Aleluia. E louvo ao Senhor porque
Pastor Joá Caetano, meu amigo, nosso amigo, né? Ele prefaciou o meu livro. E ele mandou 2 páginas. E eu fui lendo, cada frase era uma lágrima que descia. E foi copiosamente descendo. Porque ele nos conheceu bem. Inclusive, nós nos casamos através de... Bem, é uma longa história, eu não conto agora. Mas foi através de um evento que eu fui cantar lá no ginásio do Ibirapuera. Ele estava nesse evento. Ele me colocou no evento. E a partir daquele dia... houve uma situação que eu conheci o meu amor. Não dá para contar agora, né, gente? Então, assim, ele faz muito parte da minha vida, da minha história. E tinha que ser ele para prefaciar esse livro. E é um presente também para mim. Louvo a Deus pela vida dele e da sua amada Roseli, missionária, né? E aí, gente, esse livro, então, começa a nascer. Como eu disse, comecei a escrever em São Paulo. Mas eu falo aqui também uma fortaleza muito desse mundo moderno. Comparação. Eu até preguei esses dias na igreja do pastor William Mansur, ele estava dizendo, minha amiga, quando você pregou, eu também lembrei, até pastores, líderes, fazendo comparações, sendo que Deus dá a cada um aquilo que ele designou. É ou não é? E aí, na comparação, sabe, o Espírito Santo de Deus foi me dando, olha quantas pessoas, olhando o celular, vendo a história de outro, a vida de outro, parecem felizes, parece que está dando tudo certo, e a pessoa começa a comparar, porque na vida dele dá certo, na minha não dá. E aí entra a depressão, entra a ansiedade exacerbada, tantas coisas têm acontecido. Mas em nome de Jesus, através do poder da palavra, nós vamos vencer todas estas fortalezas. Amém ou amém? Aleluia! E aí, queridos, eu fui então escrevendo essa canção. E se eu esse livro. E se eu fosse aqui falar, eu tenho, como eu disse, eu tenho pelo menos 30 temas aqui para pregar. Mas eu coloquei no meu coração. Toda vez que eu for pela primeira vez numa igreja falar sobre o livro, eu falo sobre o poder do perdão. Porque tem tudo a ver com a minha história, a história da minha família. E agora eu volto para onde eu li. Gênesis 50. Mas para chegar aqui, eu entrego aqui, claro, todo o cenário, todo o pano de fundo. Nós conhecemos bem a vida de José. E para falar do poder do perdão, eu poderia falar, claro, sobre o próprio Cristo, que entrega a sua vida por nós. E nos faculta o perdão, que nos limpa, que nos purifica, que nos dá direito à vida eterna. Poderia falar de Davi, né? Salmo 51, meu Deus, que homem é esse que rasga a sua alma, que lindo. Mas eu decidi falar sobre José. José, em alguns momentos, para mim, eu penso que ele tipifica o próprio Cristo, porque tantas tentações, tantas situações, e ele permanece firme. José com 17 anos, quantos anos? 17 anos, a gente vê na Bíblia. Que ele então tem uma túnica, ele então é um filho responsável, apesar de não ser o primogênito, era o que o pai confiava, as suas responsabilidades, finanças, enfim. E ele está ali tomando conta dos negócios de seu pai, e seu pai então pede para que ele vá procurar os seus irmãos. Ele vai. E quando ele chega naquele lugar, eles já não estavam ali, estavam em outro lugar, a gente conhece a palavra, eu vou correr para chegar onde eu quero, tá? Vocês conhecem bem a história. E aí, ele vai até aquele, então, outro lugar, encontra os seus irmãos, mas enquanto ele vai se aproximando, os irmãos estão intentando contra a vida dele. Porque aquele jovem José, adolescente ainda, além de ser responsável, um excelente administrador, ele também tinha revelação do alto. Porque ele tem sonhos, e ele não guarda, ele conta os seus sonhos. E aquilo aumenta o ciúme e a inveja que os seus irmãos, seus próprios irmãos, já tinham dele. Terrível isso. Então, quando ele vai se aproximando, os irmãos intentam matá-lo, destruí-lo. Rúben levanta ali, né, a bandeira e diz, olha, nosso irmão, vai ser cobrado nosso sangue. E aí, ele é lançado, a gente conhece a história, num poço. E ele, sem entender, meus irmãos, que é isso que vocês estão fazendo? Sem entender, né? Ele passa por aquela situação.
Quando então Judá, lembra? Judá, avista uma caravana vindo. E ele decide vender o seu irmão. Vende, a gente sabe, eles arrancam a sua túnica e vende o seu irmão como escravo. Ele vai parar no Egito e é vendido para Potifar, né? Agora é lindo entender. Quem tem o Espírito de Deus na vida, quem tem Deus na vida, sabe? É lindo entender como que você pode estar num cenário caótico, num cenário complicado, mas ainda assim, você consegue mostrar o diferencial. Como tem sido desafiador para os jovens na faculdade, como tem sido desafiador para qualquer estudante. Temos visto o que tem acontecido, mas glória a Deus, porque são diferenciados. Tem ouvido aqui uma palavra que os dirige, que os guarda, que os blinda, e glória a Deus por isso. Amém ou amém? E eu me lembro, eu gosto disso em Gênesis 39, depois você lê, quando o próprio Potifar, que havia o comprado como escravo, ele observa e vê que aonde José põe as mãos, prospera. O que acontece? O que acontece? Prospera. Fala de novo, o que acontece? Isso, prospera. E os olhos de Deus estavam sobre José, mesmo naquele lugar improvável, mesmo como escravo. Os olhos de Deus estavam sobre ele. E ele decidiu fazer tudo com excelência, mesmo num lugar improvável. Isso nos ensina muito. Mas o tempo passa, eu quero correr. E a esposa de Potifar o tenta, a gente conhece a história. O tenta. E ele coloca Deus na frente, fala, não farei isso, né? E ela então arranca sua capa, ele foge, e ela inventa uma calúnia, e ele vai parar na prisão. E naquela prisão, num lugar terrível, inóspito e terrível, ele está ali, mas a Bíblia diz de novo, pastor Vitor, eu acho isso lindo, que os olhos de Deus eram sobre José. E aonde ele colocava as mãos, de novo, prosperava. Eu quero te ouvir, aonde ele colocava as mãos? É isso. E aí, o carcereiro então, deixa tudo, os presos, né, para ele tomar conta. Até que chegam então aqueles dois presos, a gente conhece a história. Eles têm sonhos. E revela então, o copeiro revela para José, e José então, ele traduz o sonho, né, dá ali a revelação daquele sonho, e ele voltaria então a servir Faraó. O outro então, ouvindo, falou, opa, eu também tive um sonho, conta. E José diz, a revelação é essa, em 3 dias tu serás morto. E enquanto em 3 dias o copeiro volta a servir Faraó. Forte demais. E é interessante que tudo acontece, porém quando o copeiro está voltando para servir a Faraó, o que a Bíblia diz? Diz que José diz para ele, você vai estar diante de Faraó? Lembra de mim. Lembra de mim. Eu estou aqui injustamente, lembra de mim. E aqui eu entendo que Eclesiastes 3, ele diz que há tempo, gente, para todas as coisas. Quem sabe você está aqui nesta noite, está nesse período do silêncio. Silêncio, porque 2 anos se passaram e o copeiro esqueceu de José. E quem sabe você está aqui nesse silêncio. Um dia eu também passei, eu era adolescente, passei por esse silêncio. A dor era tão grande, tão grande, tão grande, que eu me lembro que eu me ajoelhei num dia de muita aflição. E as minhas pálpebras doíam tanto, tamanho choro, que eu olhei, mamãe tinha uma penteadeira, eu olhei na penteadeira de mamãe, olhei para ver se não estava saindo sangue, de tanta dor que estava nas minhas pálpebras. Era o silêncio de Deus. Mas eu aprendi que mesmo o silêncio de Deus é resposta para nossas vidas. Porque Ele está nos preparando para receber o que Ele vai nos entregar.
Aleluia. Assim foi na vida de José. 2 anos se passam, agora sim. Quem tem um sonho? Faraó. Faraó sonha e fica perturbado. Chama sábios, chama os adivinhos, chama todo mundo. Chama quem ele podia, porque ele estava muito perturbado. Quem é que podia revelar, dizer, traduzir aquele sonho? Aí, nesse momento o copeiro lembra. Faraó. E ele conta a história. Faraó pede então que o tragam José até ele. Gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Eles dão, ele se banha, põe roupas limpas, vai até Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, primeira coisa que ele faz, ele coloca Deus na frente. Olha o segredo. De mim, eu não tenho nada. Mas o Espírito de Deus, ele sim, pode dar interpretação. Ele coloca Deus na frente, gente. Olha o segredo da gente colocar Deus na frente em tudo na nossa vida, não é mesmo? E aí, naquele momento, Faraó então, ele diz, conta. Faraó conta, começa a contar o sonho. E a gente conhece. As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, e as magras destroem, comem as gordas, e os ramos, 7 mais 7, né? E aí os magros destroem os bonitos, e 7 bonitos, enfim, né? Os feixes ali, né? Enfim. Ele ouve. Eu acho linda essa parte. Porque naquele momento, pastor Vitor, eu imagino o Faraó, aquele homem, né, ali. Estava ali todo mundo, os adivinhos, os magos, os sábios, sabe, príncipes, sei lá, todo mundo estava ali, da alta realeza, estava ali. E eu penso que naquele momento, desce uma unção tão poderosa sobre a vida daquele moço. E ele começa a dizer, Faraó, é assim que vai acontecer. 7 anos de bonança, de abundância. E 7 anos de escassez. Agora, quem tem o Espírito de Deus vai sempre além. Vai sempre além, porque ele só não dá uma interpretação, ele ainda diz, ele dá ali já o resultado. Prepara, procura um homem capaz de administrar nesses 7 anos de bonança, para que guarde, para que quando vir a escassez, tenha em abundância o Egito e não passe fome. Muito bem. E ele está ali falando, a unção descendo. E eu imagino a autoridade do Senhor sobre José naquele momento. Aí é lindo isso. Porque quando chega a hora da exaltação, meu irmão, o Senhor é exaltado, mas Ele também te exalta. Isso é dele. Agora José tem 30 anos. Lembra? 17. E agora? 30 anos. E naquele momento, então, Faraó, eu penso, ele olhando para um lado, olhando para o outro. Em quem? Em quem que eu vou encontrar o Espírito de Deus? A não ser em você, José. É você, José. É você, José. É você, José, que será esse homem. Aleluia. É você, José. E logo ele coloca ali aquele colar de ouro, vestes de linho, o anel real, coloca ele no segundo carro, e as pessoas então agora têm que se prostrar a ele, enfim. E a partir dali, ele passa a ser o segundo homem do Egito. É lindo entender o que Deus faz. A hora da exaltação chegou. E aquele moço começa então a compreender tudo. Compreender tudo. E Deus vai o exaltando, abençoando. E no tempo da abundância, ele se casa e vem 2 filhos. E o primeiro, Manassés. Que significa? Deus me fez esquecer. E eu profetizo. Essa luta que está, quem sabe, está tirando o teu sono. Essa dor que muitas vezes, sabe, faz o teu coração palpitar. Quando vier a exaltação do Senhor, porque ela virá, amém ou amém?
essa luta, essa dor vai ficar tão pequena. E Deus te fará esquecer. Ou seja, não vai doer mais. Aleluia! Glória a Deus! E naquele momento, então, aleluia, ele tem o segundo filho, Efraim. E agora, o significado. É forte isso, gente. Na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar. Isso aqui é muito forte, gente. Eu estou aqui diante, é o culto da família. E eu sei bem quanto Satanás tem lutado contra as famílias. Quem sabe você que está aqui me ouvindo e assistindo, pensou em desistir da família, pensou em desistir, achando que não dá mais, não dá mais. Mas eu quero te dizer, olha, é nessa terra de aflição, é nesse lugar, é nesse casamento. Deus vai mudar tudo, vai mudar o quadro, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai mudar a história, Deus vai mudar a situação. Porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, aleluia. Ele vai mudar a situação e vai te fazer prosperar. Edna, aqui não está dando certo, eu tenho que sair daqui. Já orou? Já buscou a direção de Deus? Já colocou Ele na frente? Quem sabe aqui mesmo, na terra da aflição, Deus vai te fazer prosperar. Deus tem feito assim na minha vida, na minha família, gente. Não tenho tempo para contar detalhes. Mas olha, o tempo passa. Vem então os 7 anos de escassez. Começa a faltar o pão. E as pessoas então ficam sabendo que no Egito tinha comida para ser vendida. Porque José, ele era um excelente administrador, ele estava fazendo tudo na direção de Deus. E a minha Bíblia diz que ele começou a juntar e contar. É interessante isso, né? Ele vai juntando os celeiros e contando. E até que acaba a numeração da época. Não tinha mais como contar. E aí foi só prosperando, 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 ajuntando, guardando. Chega o tempo da escassez. E aí vem os seus irmãos. E todos tinham que passar por José. Quando eles se ajoelham perante José, eles não conhecem José. José estava com a indumentária do Egito, não conhecem. Imagina, nem passava pela mente. Mas José conhece os seus irmãos. Até aqui, é interessante entender isso aqui. O Espírito Santo de Deus, ele me falou algo diferenciado e eu vou entregar nesta noite. Porque José, ele começa a fazer testes. Quando ele vê os irmãos, ele diz: vocês são espias. Vieram espiar a terra. Não, meu senhor. Não, meu senhor. Nós temos um pai. E contam toda a história. E o irmão que ficou lá. E somos 12. E um já não existe mais. E começa ali a tentar resolver a situação da melhor forma. E eles estão dizendo: são espias. Prende. 3 dias preso. Depois então. E o tempo vai passando. E a Bíblia vai dizendo que José, a cada situação, ele chora. É igual a gente, né, Cátia? Chora, mas chora, mas chora, meu Deus. Coração sensível, meu Deus. Chora demais. Mas ele vai agindo ali, conforme ele foi entendendo o que tinha que fazer. E depois manda vir o irmão mais novo. E aí, enfim, eles contam, né, conta a situação que aconteceu. E meu pai vai ficar muito amargurado e tal. E aí, enfim, fica Simeão e eles voltam. Voltam. E voltam com dinheiro. E voltam com o mantimento. Mas eles dizem: papai, temos que levar Benjamim, o irmão mais novo que havia ficado. Temos que levar. E o pai: não. E começa aquela guerra, aquela aflição. Já perdi José, perder também Benjamim. Não. Enfim. O tempo vai passando. De novo vai faltando alimento. E eles têm que retornar ao Egito. E agora é lindo. Lembra de Judá que vendeu José? Isso aqui é muito lindo. Agora Judá se coloca no lugar. O intercessor. Ele diz: pai, a gente vai precisar levar Benjamim.
pai, se eu não voltar, e ele faz ali uma promessa para o seu pai, se Benjamim não voltar, se acontecer alguma coisa com ele faz ali promessa, enfim, ele se coloca na brecha. Enfim, o pai libera, e eles vão para o Egito, e quando chegam ali, e José vê, José chora, e José falou, leva para minha casa. E eles estão ali naquela sala de jantar, e preparado ali um banquete para eles, e eles estão ali sem entender nada, como assim, né? Agora a gente vai para... E o pai manda presentes, e manda o dinheiro de volta, e manda tanta coisa para ele, e, enfim, eles estão ali sem entender, e agora estão na casa de José, como assim? E com Benjamim ali, e a Bíblia diz que José chora. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo, pastor Vitor? Ele poderia ter revelado no primeiro dia. E aquela dor, aquela aflição, aquele desejo de abraçar o pai, de abraçar Benjamim, teria acabado ali. Porque ele já iria encontrá-los, né? E já iria fazer festa, e seria maravilhoso. Mas José procrastina. Tem uma hora que ele não suporta mais a dor, tudo que estava se passando dentro dele, que ele vai lá, ele arranca a indumentária, e ele abraça os irmãos e diz, eu sou José. E diz que o choro dele foi tão alto, que toda a casa de Faraó ouviu. Que choro era aquele, né? Vai interpretar, cadê um psicólogo, né? Para interpretar, que choro era aquele? De vingança? Não. De perdão. José entendeu tudo, gente. Era um choro de perdão. Poder rever os seus amados, sangue do seu sangue. Não é? E aí, naquele momento, então que ele revela, né? Revela quem ele era e abraça. Muito bem. José, então, fala, né, de tudo que havia acontecido. Enfim, para encurtar, o pai vem também. E chega diante de Faraó, e a Bíblia diz que Faraó manda dar a melhor terra, tudo melhor para eles, para o pai, para os irmãos, filhos e filhos, né? Todos ali, sobrinhos, netos, toda a família. E a Bíblia diz que Jacó, pai de José, agora ele abençoa Faraó, porque ele tinha autoridade. Quem não tem, não tem. Mas quem tem autoridade, tem. E ele abençoa Faraó. É lindo isso. É lindo isso. E naquele momento, então, que eles vão morar naquele lugar e ser muito bem-sucedidos, né? A gente entende que José, então, ele está vivendo ali, né? Na alegria do perdão familiar, aquela coisa tão maravilhosa. Mas aí o pai, chega a hora de Jacó partir. E quando Jacó parte, então vem Gênesis 50, que nós lemos no início. E José lhes disse, porque nesse momento, eles estavam dizendo, papai morreu, José vai vir contra nós. José vai se vingar de nós. Mas naquele momento, ele diz, porventura, estou eu em lugar de Deus? Sabe o que eu entendi? Quando você não perdoa, você diz, é ele que tem que vir, não vou perdoar não, é ele que me magoou, é ele que me feriu, é ele que tem que vir. Sabe o que eu entendi aqui? Quando você não perdoa, você está se colocando acima de Deus. Porque foi o que José disse. Porventura, estou eu em lugar de Deus, não é? E naquele momento então, ele diz, vós intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Por mais que seja dolorido tudo que você esteja passando agora, está passando, vai ter a hora certa de Deus te mostrar o porquê de tudo isso. E vai valer a pena. Porque José entendeu e disse para os irmãos, Deus me colocou como pai de Faraó para salvar, ele salvou o mundo ali, né, em torno do Egito, da sua época. Deus usou a vida daquele moço para salvar. Entende isso? Há um porquê da aflição que está no teu coração.
Há um porquê. Tudo será revelado. E olha, eu acho lindo entender que antes de Jacó morrer, Jacó, então, ele diz para José, em Gênesis 49, 22, José é um ramo frutífero, junto a uma fonte, seus caminhos se estendem, seus raminhos se estendem sobre o muro. E eu quero profetizar. Sabe o que ele estava dizendo ali? Sabe quando você tem... Nossa casa era assim, lá, quando nós morávamos na Baixada Fluminense, mamãe tinha um pé de ameixa, e, do lado, e os galhos saíam, né, pelo muro, e os vizinhos passavam e se, né, deliciavam também daquelas ameixas. Ou seja, a bênção que Deus deu para José se estendeu por toda a sua família, sua descendência. E eu quero profetizar para você. A bênção que Deus está te entregando neste culto não parará em você. Vai se estender para toda a tua descendência, para toda a tua geração, para a tua família. Porque famílias não são perfeitas. Mas uma coisa é certa. Há uma palavra que quando abrir uma ferida, há uma palavra que é capaz de fechar e curar. O poder da palavra. E ele cura as feridas da alma. E agora eu fecho, nesses 2 minutos que tenho. Falei aqui a história deste homem, uma história de perdão genuíno, que teve um desfecho em um grande livramento. Alguém que entendeu. Mas agora lembra que eu disse de papai? Eu ainda ficamos 17 anos com ele ainda. E um dia, 1º de janeiro de 2018, nós fomos orar na serra, eu e meus amigos, inclusive os irmãos da caravana Arautos Pentecostais, na época, né, da amizade antiga nossa. E papai estava lá, bracinho cruzado, quietinho, do jeito dele. E aí aquela irmã que não nos conhecia disse para ele, virou para ele, minha amiga Rita, e disse: o Senhor, Deus está me dizendo que o Senhor é um príncipe. E nós choramos. Sabe por quê, pastor Vitor? Porque a gente vê por fora, a gente vê a casca, mas Deus conhece a gente por dentro. E ele conhecia o meu pai. Quando começou a voz do meu pai falhar, o músculo da garganta, ele não conseguia mais fazer uma boa pronúncia, ele começa a usar o seu rádio para evangelizar por toda a Macaé e região. Muitos conhecem ele como homem do rádio, conheceram ele como homem do rádio. E ele amava isso que ele fazia, e muitos testemunhos ouvi de pessoas que foram abençoadas através do som que saía daquele radinho. Mas aí, quando eu terminou o culto, naquela casa, naquele dia, 1º de janeiro, a irmã disse para mim: se prepara, Deus vai abraçar teu papai. Eu entendi que Deus ia levá-lo. No dia 19 de janeiro do mesmo mês, papai estava naquela semana sentindo febre. Eu nunca tinha visto papai com febre. Estava com febre. Nós levamos no posto de saúde algumas vezes, enfim, estávamos fazendo exames, mas no dia 19, eu passei lá, antes de ir para a rádio, eu passei lá e vi papai tão debilitado como eu nunca tinha visto. E eu passei a mão na cabecinha dele e disse: Deus, cura meu paizinho, Deus. Cura meu paizinho. Estava difícil. Porque ele queria sair, mesmo com febre, ele queria sair para evangelizar. E a gente tinha que trancar o portão. Imagina fazer isso, né? Estava tudo muito difícil. Eu orei e pedi a Deus a cura do meu paizinho. Deus fez do jeitinho dele. Antes de chegar na rádio, mamãe diz: Deus levou o seu pai. No dia 19 e no dia 20 pela manhã, lá no memorial, quando aqui estava a minha família, os amigos, muitos, papai ali deitadinho naquele caixão, o corpinho dele, pastor Jarmuth Jordão passou para mim a palavra. E num ímpeto, eu não esperava, mas foi num ímpeto. Eu levantei a minha mão em direção à minha família e disse: vencemos. Vencemos. Porque o inferno muitas vezes tentou levar essa vida aqui, ó. Mas aqui está só a caixinha. Ele está guardado nos braços do Pai. Valeu a pena ter amado mais e perdoado sempre. Não desista da tua família. Não desista. Vai valer a pena. Eu contei esse testemunho para finalizar numa igreja, na ADVEC, no Lagomar. No final, quando eu fui, estava dedicando o meu livro, assinando, uma fila se formou, uma moça bonita,
talvez esteja até me assistindo, uma querida, né? Enfim, eu passei a orar pela vida dela. E ela, então, quando chegou a vez dela, ela veio no meu ouvido e disse, pela primeira vez, eu, meu esposo, minha filha e meu filho estamos assistindo assistindo uma palestra para a família e sobre o perdão. Aí ela disse assim, ó, a minha história é igual à sua. Aí disse, só tem um problema. Minha filha não perdoa o pai. Aí eu falei, cadê ela? Aí chamou, eu estava sentada à mesa, ela se pôs assim na minha frente, eu olhei para o olhinho dela e disse, você ama o seu pai. É porque a dor que está dentro de você está trazendo confusão. Mas você ama o seu pai. Falei para ela, e eu peguei na mãozinha das duas, orei por elas e, enfim, liberei. Dias depois, sexta-feira, elas, então, encontram o seu pai, os dois saem para lanchar. E eles fazem ali um momento de comunhão, de unidade, de amor. O pai fala com ela palavras lindas, aconselha aquela filha que já estava com início de depressão. E ele aconselha e diz que eles riram muito e foi muito, muito maravilhoso aquele encontro. Até que, no sábado, ele, caminhoneiro, vai para o seu trabalho, bate o caminhão e morre. Foi duro demais. Foi duro demais, pastor Vitor. Eu senti a dor, mas eu falei, graças a Deus, que deu tempo da reconciliação. Aí contei esse testemunho aqui no Parque Aeroporto, na Metodista, no Catedral Metodista, pastor Jean, brasileiro. Daí, no final, né, eu contei a história da menina. No final, muitos jovens chorando, se abraçaram, e vieram muitos para frente, e vieram muitos, mas aqui na minha frente, no púlpito aqui, uma menina chamou a atenção, que ela urrava, chorando, ela urrava, chorando. E a mãe veio e abraçou, e as duas chorando. A mãe chamava até ânsia de vômito, assim, de tanta emoção daquele momento. Foi muito. Eu olhei aquilo ali, orei. Falei, meu Deus. Muito bem. Fui para o meu lugar. Terminou. A mãe vem, me abraça e diz, minha filha, está aqui. Ela estava assim, abraçada, e as amigas abraçando, chorando. Ela disse, a nossa história é igual à tua. Mas o que ela fez? Ela não perdoava o pai porque ela foi abandonada por ele. Mas ela acabou de mandar um WhatsApp para o pai, e ela perdoou o pai. E ele estava embarcado. Quando foi sexta-feira, retrasada agora, eu recebi a mensagem. Aleluia! Ela saiu com o pai, conversaram, houve um momento de comunhão, de amor, né, de perdão. E na sexta-feira, a mãe me manda uma mensagem. E ele voltou para casa. Deus está restaurando aquela casa. Aplauda o Senhor, porque Deus é que faz isso. Aleluia! Aleluia! O poder do perdão. O perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. Não espere para amanhã. Não procrastine. Perdoa hoje. Sai daqui hoje. Manda um WhatsApp. Faz, se tiver possibilidade de falar olho no olho, faça isso. Perdoa. Eu vou repetir. O perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. Seja livre. Amém? Obrigada, pastor Vitor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, meu amigo. Glória a Deus. Você pode ficar de pé e aplaudir mais uma vez ao Senhor pela vida da Edna. Obrigado, Edna. Que palavra abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. O perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. Leve isso para casa, que você seja abençoado, edificado, ministrado ainda mais pelo Espírito Santo, porque só Ele é quem convence do pecado, da justiça, do juízo, ok? Que palavra abençoada. Obrigado, Edna, obrigado, pastor Otaviano. No final, passe ali, adquira o livro, abençoe e seja abençoado também, amém? Antes de nós